as informações, muitas vezes do serviço veterinário oficial, que chegam a nós, nos permitem nos prepararmos para enfrentar, por exemplo, uma epidemia de uma doença infecciosa que esteja circulando naquela região. Quando falamos da mortalidade, precisamos então primeiro definir. A mortalidade são os indivíduos que morreram, e dado o intervalo de tempo e local. Então, por exemplo, no ano X, faleceram tantos indivíduos num total de tantos que ali habitavam. Então, com isso, nós temos o quê? O risco ou probabilidade que um indivíduo daquele rebanho tem de poder vir a morrer naquele local e período. Por exemplo, se ano passado tinham ali 100 pessoas e morreram 2, se esse ano não houver nada de diferença, a cada 100 pessoas, 2 poderão, provavelmente morrer. Então, isso nos já dá uma ideia da situação de mortes no local. Enfim, com isso, a gente também vai verificar a relação entre mortes e doenças naquela população ou rebanho. Então, por exemplo, nos últimos 5 anos, morriam, em média, 2 animais naquele rebanho, e no ano passado morreram 10, fugiu totalmente do esperado. É sinal de que nós temos que tomar medidas para verificar o que aconteceu. Tudo bem, pode ter sido um incidente isolado. Um caminhão atropelou 10 dos 100 animais, um caminhão desgovernado. Então, foi uma coisa, um acidente. Mas, se você tem lá um rebanho, por exemplo, suínos, em 1.000 animais, espera-se uma mortalidade de 5 por mês, e num mês você tem 15 animais morrendo, então é preciso tomar uma previdência. E isso é um importante indicativo para realizarmos ações sanitárias e termos, assim, mais resultados mais eficientes. Da mesma forma, existem doenças que têm aquela relação homem-animal, as zoonoses, e às vezes também os animais são sentinelas de outras doenças. E nós, médicos veterinários, atuamos na saúde pública humana também. Então, é conhecido aquela questão de que a febre amarela chega numa localidade, ocorre uma grande morte de macacos. Posteriormente, começam as mortes humanas. Então, isso é um forte indicativo para se tomar providências para prevenir a doença naquela comunidade. Muito comum em comunidades mais isoladas da Amazônia. Então, isso pode ser um importante indicador. Também, quando nós somos responsáveis pela questão sanitária de um município, e aí nós temos relatos de leishmaniose visceral naquela população. Nós sabemos que o cão é um importantíssimo vetor daquela doença. Estudos mostraram, em diversas pesquisas, que quando a prevalência da doença em cães é acima de 40%, começam a acontecer os primeiros casos humanos. Em outras palavras, quando os cães, que muitas vezes não apresentam sinais ainda da doença, tem vários deles positivos para a doença, portando a doença, chega a determinado nível que começa a aparecer na população humana. Então é importante fazer levantamento sorológico daqueles cães que circulam naqueles bairros menos favorecidos em regiões onde a doença está presente, ou mesmo cães com proprietários. A partir dessa análise, podemos traçar estratégias para prevenir a doença em pessoas e para diminuir o problema da doença nos cães do local. Outro ponto muito citado em mortalidade é a questão que a mortalidade é facilmente descrita, está morto ou não, E isso é diferente da morbidade, que é o adoecer, o adoecimento. Existem doenças que é difícil determinar em que nível, se ela está ou não presente. Já a morte, ela é, por si própria, bem definida.
Outro ponto que, justamente pela fácil constatação, desde a antiguidade da história humana, nós temos registros de mortalidade. Então, nós pegamos, às vezes, dados da Roma Antiga, Grécia Antiga, de qual era a mortalidade naquela localidade e podemos comparar com os dias atuais, com outros períodos da história, e assim nós entendemos quando eles enfrentaram graves doenças, qual era a qualidade de vida daquela época e até quantos anos, em média, os indivíduos tendiam a viver. Então, isso facilita muito o estudo da mortalidade. Também nós utilizamos a mortalidade associado a outros indicadores para a gente compreender melhor as questões epidemiológicas de uma população, de um rebanho ou até de uma determinada doença ou outro agravo à saúde.